Muito bem, meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Vamos lá, nós vamos agora dar continuidade. Nós vamos agora para a terceira lição da classe de jovens e adultos, né, dessa lição aqui, a aula de número 3, que tem como título o Sermão no Templo. Antes de nós darmos início, eu quero agradecer a participação de todos, aqueles que têm assistido os nossos vídeos e têm, de alguma maneira, compartilhado, deixado o seu like, e eu quero continuar insistindo. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, compartilhe e faça um comentário. E não deixe de ativar as notificações, tá bom? Vamos lá para o nosso estudo, a nossa leitura sobre esta aula maravilhosa. Vamos lá. E aí, como de sempre, nós estamos seguindo a estrutura aqui de slide. Aí eu fiz um modelo novamente um pouquinho diferente para não ficar engessado naquela questão. Então, está aqui a lição, essa lição do trimestre, que tem como título Exortação, Arrependimento e Esperança, o ministério profético de Jeremias. E a lição de hoje é o Sermão do Templo, aula de número 3. Então os irmãos já fiquem atentos, aqueles que ainda não estudaram, ainda há tempo de ler a lição, de reformular, de fazer uma, ali, como a gente pode dizer, de atualizar os seus negócios, os seus recursos, o seu dinamismo, a sua dinâmica para amanhã, que é o domingo, que estarão dando a aula. Vamos lá? E aí eu quero apresentar o primeiro slide, que é a voz no templo. Para nós darmos continuidade, é necessário nós lermos o texto. E aí eu fui ler o texto, querido, na nova versão transformadora. É uma versão ótima para nós lermos e estudar. Nós vamos para essa leitura. Eu estou usando o Kindle agora para fazer esta leitura. Então vamos lá. Aqui tem capítulo 7, do versículo 1 até o versículo de número 15, tá bom? Deixa eu só novamente ir lá para mostrar aos irmãos. Eu não mostrei aos irmãos. Aqui. Deixa eu só ajeitar aqui, tá bom? Pronto, está aqui o texto, tá bom? É Jeremias capítulo 7, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 15, tá bom? Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus. O Senhor deu outra mensagem a Jeremias, abre aspas. Vá à entrada do templo do Senhor e proclame esta mensagem ao povo. Dois pontos. Ó Judá, ouça esta mensagem do Senhor. Escutem, todos vocês que adoram neste lugar. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Se vocês abandonarem seus maus caminhos, esse é o sermão, essa é a mensagem de Deus. Se vocês abandonarem seus maus caminhos, deixarei que fiquem em sua própria terra. Não se deixem enganar por aqueles que lhes dizem, ou que lhes falam, fazem falsas promessas e repetem. O templo do Senhor está aqui. O templo do Senhor está aqui. Contudo, só serei misericordioso se vocês abandonarem seus pensamentos e atos perversos e começarem a tratar uns aos outros com justiça, se pararem de explorar os estrangeiros, os órfãos e as viúvas, se pararem de cometer um homicídio e se deixarem de prejudicar a si mesmo ao adorar outros deuses. Então, permitirei que fiquem nesta terra que há muito tempo dei a seus antepassados para sempre. Não se deixem enganar por falsas promessas e conversas inúteis. Acreditam mesmo que podem roubar, matar, cometer adultério, mentir e queimar incenso para Baal e para todos os seus outros novos deuses? E depois vir aqui se apresentar diante de mim em meu templo e dizer, estamos seguros, para depois voltar a praticar todas essas coisas detestáveis? Vocês mesmos não reconhecem que este templo que leva o meu nome se transformou em esconderijo de ladrões? Certamente vejo todo o mal que acontece nele. Eu, Senhor, falei. Agora vão a Siló, o primeiro lugar onde eu coloquei a tenda que levava meu nome. Veja o que eu fiz ali por causa da perversidade do meu povo, os israelitas, enquanto vocês praticavam essas maldades. Diz o Senhor, eu lhes falei repetidamente, mas vocês não quiseram ouvir. Eu chamei, mas vocês se recusaram a responder. Portanto, assim como destruí Siló, agora destruirei este templo que leva meu nome, este templo no qual vocês confiam, este lugar que dei a vocês e a seus antepassados. Oi. Celular, mamãe.
Tá bom, vai lá, pode ir, tá? O versículo 15. Expulsarei de vocês minha presença e os enviarei para longe, como fiz com seus parentes, o povo de Israel. Vejam só, queridos, aqui nós temos praticamente a descrição, o que de fato e de verdade, querido, o texto ele está praticamente embalsando, ou ele está de alguma maneira dizendo o que a lição vai tratar, tá bom? Então nós temos aqui o primeiro ponto, subdivididos em 3 subtópicos, tá bom? Deixa eu só voltar mais um pouco aqui. Isso, tá aqui. Este é o título e aqui tem o ponto. Vamos lá? Tá bom, vai lá. Vai, meu filho. Vai lá assistir com ele. Pega. Tudo bem. Vamos lá. O primeiro ponto da lição é a voz no templo. E aqui nós temos 3 subpontos, né? E o primeiro subponto diz frequentadores do templo. Jeremias é chamado para alertar um povo que vai ao templo, mas está espiritualmente longe de Deus. Eles participam dos rituais, porém falta-lhes reverência e verdadeira adoração. O culto só tem valor quando nasce de um coração em comunhão com Deus. Jeremias, e aqui tem uma nota, Jeremias anuncia que, apesar dos rituais, o povo estava distante de Deus e sem verdadeira reverência. Então, querido, nós temos aqui o quê? O que de fato e de verdade, a lição, ela vai tratar, tá bom? Ela tem 3 pontos, que ela está praticamente envolvida nos 3 objetivos. Eu falando os 3 objetivos, você vai entender os 3 pontos. O primeiro objetivo é compreender a importância da profecia de Jeremias na porta do templo. O segundo objetivo é explicar o que é uma verdadeira ou o que é uma vida espiritual bíblica. E o terceiro objetivo dessa lição é destacar as causas e as consequências de uma vida espiritual vazia. Então, a lição, querido, a palavra-chave dessa lição é espiritualidade vazia. Uma vida religiosa sem a essência de uma vida espiritual. Foi aquilo que Jesus falou aos fariseus daquela época. Ele diz que eles me honram com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. São como sepulcros caiados. Que bonito, a performance, o estereótipo, a roupagem demonstra espiritualidade, mas a essência, o que procede dele, o que exala de um religioso sem vida espiritual, é apenas inutilidade. São coisas falsas e hipocrisia. Tá bom? Então, o primeiro ponto, ele vai tratar isso. Então, você deve atentar ao primeiro ponto. Claro que a lição aqui é só um resumo do primeiro ponto, o primeiro tópico do primeiro tópico que vai trabalhar. Eu vou repetir novamente. Jeremias é chamado para alertar. Então, a mensagem do templo é um alerta. Um povo que vai ao templo, mas está espiritualmente longe de Deus. Será que isso hoje, na atualidade, acontece? Será que hoje, na atualidade, em alguns cultos, nós estamos ali apenas presente de corpo, mas na nossa alma, o nosso espírito está longe daquela liturgia, daquela adoração e daquela presença? Isso é para nós refletirmos hoje na atualidade. Eles participam dos rituais. Muitas vezes nós cantamos, pregamos, ensinamos, fazemos jograis, fazemos coreografias, estamos ali na portaria, estamos administrando, fazendo o serviço do Senhor. Mas muitas vezes falta reverência e verdadeira adoração, temor, um coração quebrantado, uma alma abatida, o Senhor ele não rejeita. Então o culto só tem valor quando nasce de um coração em comunhão com Deus. É necessário, querido, nós reativarmos o nosso relacionamento com Deus. Não vale nós apenas cantarmos de boca para fora. É necessário nós cantarmos das nossas entranhas, do nosso interior a Deus. Participar do culto, querido, requer sacrifício. Como o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, Deus aceita e Deus quer um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional, um culto pensado, um culto pensante, um culto que, quando você vai louvar, você está pensando, você está analisando, você está saboreando, você está desfrutando da letra. E muitas vezes aquele culto, aquela adoração, aquela peça, a liturgia, ela tem essência, ela tem vida. E o contrário é verdadeiro, querido. Pode ser que nós estejamos à frente,
com tudo anotadinho do que vai acontecer e não a vida. E muitas vezes, querido, é gerado apenas morte. Irmãos, um culto frio, um culto morno, querido, Deus rejeita. Isso não traz vida a nós, então nós precisamos atentar isso. Nós não devemos ser apenas frequentadores do templo, tá bom? Então, fica esse alerta. Então, o professor, o aluno deve estar atento a isso. Vamos para o próximo tópico, que diz assim, o perigo da falsa adoração. Você percebe que essa lição toda, você pode estudar ela e focar. Praticamente, a ideia é estar no templo, mas longe de Deus. Estar presente no templo, mas longe da presença de Deus. E isso não é bom. Então vamos para o segundo tópico, que diz assim, Deus rejeita cultos vazios e meras formalidades. O simples ato de participar de celebrações não agrada ao Senhor. Nós devemos nos policiar. Nós devemos ser sinceros com Deus. Quando você chegar ao templo do Senhor, quando você chegar à igreja do Senhor, quando você estiver numa reunião, numa consagração, num ensaio, seja sincero a Deus. Talvez nós não queremos estar ali, mas é necessário, querido, nós dobrarmos os nossos joelhos. Graças a Deus que até hoje a Assembleia de Deus ela tem esse hábito, um bom costume, que chegar ao templo e dobrar o seu joelho, tirar um momento de oração a Deus. Este momento é o momento que você deve abrir o seu coração. Você deve confessar os seus pecados. Você deve ser sincero para com Deus e dizer muitas vezes, Senhor, eu não queria nem vir aqui, mas por causa da responsabilidade, mas por causa do Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe, eu quero. Então não chegar de qualquer maneira, não dobrar o joelho apenas por dobrar, não cantar apenas por cantar, não ler a Bíblia por apenas ler. Nós devemos estar sendo sinceros diante de Deus e temerosos, sendo verdadeiros. Os simples atos de participar de celebrações não agrada ao Senhor. Que o Senhor tenha compaixão e misericórdia de nós. Ele requer uma adoração verdadeira e transparente. Comece a adorar o Senhor lá no seu íntimo, querido. Se você muitas vezes não tem vontade de adorar a Deus audivelmente, você não tem forças, comece lá dentro, devagarzinho, abra o seu coração, derrame o seu coração diante de Deus, meu amado irmão. Adoração verdadeira e transparente, em espírito e em verdade, fruto de uma vida renovada e sincera. Peça a Deus restauração, renovação, cante hinos que vai te levar a Deus, te humilhar diante de Deus. E aqui uma nota diz assim, Deus rejeita culto hipócrita. A adoração deve ser em espírito e em verdade. Isso aqui nos leva a Jesus conversando com a samaritana. Então traz também para cá, os samaritanos tinham lugar no monte. E o judeu dizia que era em Jerusalém. Jesus disse, tão pouco lá, como tão pouco aqui. Os verdadeiros adoradores adorarão o Espírito e em verdade. É esse que os pais procuram, verdadeiros adoradores. Então a adoração, ela não se prende às quatro paredes. Ela não pode estar somente associado a rituais, a liturgia. A liturgia ela é apenas uma maneira de nos organizarmos diante de Deus, mas não é a liturgia em si que nos faz adorar. O que nos leva a adorar a Deus é um desejo ardente de agradá-lo, de crescer espiritualmente, de nos estarmos diante de Deus com uma intimidade. Amém? Então que os irmãos, nesta lição, querido, possam estar sendo, de alguma maneira, tocados. Que o professor dê ênfase a isso, leve recursos, prenda a aula, traga atividade, faça uma dinâmica, faça perguntas. Não deixe o aluno somente ali, tenta extrair alguma coisa do seu aluno para que ele saia daquela lição sendo transformado pelo Espírito Santo. A escola bíblica dominical, querido, é uma escola onde o Espírito Santo deve ter liberdade de operar. Vamos lá. Vamos para o terceiro tópico desse primeiro ponto que diz assim. Siló, um triste exemplo. E aqui o professor e o aluno devem pesquisar, saber o que é. E eu fui pesquisar, querido. Aqui é a trágica história dos tempos do profeta Eli, com seus 2 filhos, que eram chamados por Deus de filhos de Belial. O que eles faziam? Eles contaminavam o templo, se prostituíam nas portas,
pegava o sacrifício que era oferecido a Deus. E o povo daquela época achava que o templo, que a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus naquela época, que foi construída por Moisés, que foi algo que Deus disse a Moisés para construir. Eles tinham apenas aqueles objetos, o tabernáculo, e achavam que Deus estava preso a isso, que Deus era obrigado a abençoá-lo porque eles tinham o templo, eles tinham a Arca da Aliança. Não, não, não. O profeta recorda o destino trágico de Siloé. Qual foi o destino trágico, querido? Foi quando os inimigos filisteus invadiram ou guerrearam contra ele. Eles pegaram a arca, os sacerdotes foram à frente e eles foram derrotados e a arca foi pega. E os filhos do profeta foram mortos. Eli cai da cadeira e quebra o pescoço. A esposa de Eli, a mulher de Eli que tinha um filho, também morre. Está entendendo? E acabou. Foi-se a glória de Deus. É uma história muito triste, querido. Onde a adoração formal, sem um compromisso real com Deus, levou à destruição. A história de Siló serve de alerta. Confiar em estruturas religiosas não substitui um relacionamento genuíno com Deus. E aqui, querido, eu quero também trazer já abrir um parênteses. Não é que a instituição em si é que está fracassada, mas são as pessoas que colocam a instituição acima de Deus. Nós não somos daqueles, querido, que desprezam a instituição, a igreja, o templo ali que foi construído para nós nos congregarmos. Mas também nós não somos tradicionalistas. Nós não temos a tradição como primário, como principal em nossas vidas. Nós respeitamos as instituições. Nós zelamos pelas instituições. Nós agradecemos a Deus pelas instituições. Mas não é o mero ato da igreja estar ali, daqueles objetos estarem ali. Não, não. O próprio Jesus, ele foi bem claro. Não é o altar que santifica a oferta, mas é a oferta que santifica o altar. É aquilo que nós oferecemos a Deus. Se eu estou frio, se eu estou alienado, morno, se eu vivo uma vida carnal, querido, e pego o microfone, ou toco no instrumento, ou sirvo no Senhor, eu contamino tudo aquilo, querido. Eu gero morte, eu gero frieza e indiferença. É isso que o profeta está dizendo. Não adianta nada eu passar a semana toda rejeitando, oprimindo as pessoas, sendo mau caráter, e eu vou domingo ou nos cultos, e aí vou bem bonito, com a Bíblia debaixo do braço, canto um hino, prego com uma oratória, uma eloquência extraordinária. Mas lá dentro, querido, eu estou fedendo, eu estou apodrecendo, eu estou podre. Então nós devemos ter um cuidado, tá bom? A história de Siloé serve de alerta. Confiar em estruturas religiosas não substitui um relacionamento genuíno com Deus. E a nota diz assim: Siló, foi destruído porque o povo confiou em rituais e estruturas, não no relacionamento com Deus. Irmãos, é necessário nós termos um relacionamento com Deus. Como é importante. Irmão, nós não vamos conseguir vencer, continuar firme no caminho de Deus, apenas indo, apenas nos congregando, apenas de uma maneira racional, de uma maneira humana e carnal, fazemos as práticas religiosas sem um relacionamento com Deus. Não tem como, nós não vamos resistir. E muitos dos nossos irmãos, eles estão fracassando nisso. Não é o mero ir, não é o mero tocar, não é o mero cantar, não é o mero pregar, não é o mero estar. É necessário vivermos um relacionamento com Deus. É isso que gera a vida, querido. João 15 vai falar sobre isso. Nós devemos permanecer em Cristo. E as palavras de Cristo devem permanecer em nós. Sem Ele nada podemos fazer. Sem Ele não temos vida. Para quem nós iremos, Senhor? Só Tu tens a palavra de vida eterna. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Antes, o nosso prazer deve estar na lei do Senhor. Prazer, desejo, vontade. Ó, querido, como nós precisamos disso. Nós vamos agora para o segundo ponto da lição, que é a vida espiritual bíblica. Uma definição agora. Diz assim: a vida espiritual cristã nasce da experiência real com Cristo. Sabe quando é que nasce a nossa vida espiritual, querido?
É o nosso nascimento, o novo nascimento. O novo nascimento não é para nós ficarmos presos em rituais e liturgias, apenas no nominalismo, apenas sendo um crente nominal. Não, não. O novo nascimento, querido, é uma vida que nasce para Deus. Agora nós temos o quê? Livre acesso de entrar na presença de Deus, no Santo dos Santos, pelo novo caminho que é Cristo Jesus, com as mãos limpas e com a consciência purificada e limpa. A vida cristã nasce da experiência real com Cristo e transborda em toda a nossa vida, em aquilo que nós acreditamos, na nossa cosmovisão do mundo, nas nossas relações e enfrentamentos das lutas. Ela é visível nos frutos e visa agradar ao Senhor em qualquer circunstância. Enquanto nós estamos, querido, fomos enxertados em Cristo, agora nós vamos frutificar o caráter de Cristo. Agora a essência de Cristo vai transbordar na nossa vida. Isso é vida espiritual. Não era o fazer é o resultado daquilo que nós estamos vivendo. O evangelizar, o pregar, o cantar, o ensinar, o fazer a obra, o cuidar da casa do Senhor, o cuidar dos irmãos, deve ser o resultado, não o início. Não é isso que nos qualifica, não é isso que diz que nós temos uma vida espiritual, isso é o resultado. A nota diz assim: a palavra espiritualidade indica o ato de valorizar o que é espiritual. Uma vida espiritual saudável leva a pessoa a agradar ao Senhor. Como isso é maravilhoso, querido. Então atente bem para isso. Vamos para o segundo tópico, que diz assim: tendências atuais, espiritualidade sem Cristo. Vivemos numa sociedade que valoriza a espiritualidade subjetiva, ela não é objetiva. Ela não tem um objetivo comum, ela não tem um ponto direto. É por tabela. Não, eu tenho minha vida espiritual em casa, eu não preciso me congregar, eu não preciso ir, eu não preciso aceitar o Deus dos crentes. Não. Eu chego em casa, antes de dormir, eu oro, eu agradeço a Deus. Eu chego em casa. Não, irmãos, a vida espiritual está conectada diretamente com Deus, com o Espírito Santo e com Jesus. E ela nos leva à comunhão com a igreja. E ela nos leva a nos congregar, e ela nos leva a praticar as obras, ela nos leva aos ensaios, ela nos leva às reuniões, ela nos leva a ouvir a voz do nosso líder. Preste bem atenção nisso. Vivemos numa sociedade que valoriza a espiritualidade subjetiva, desconectada da igreja e da fé cristã autêntica. Muitos defendem fé. Tá bom, vai lá, vai. O pente tá para lá. Tá, vai lá com a tua mãe, tá, meu filho? Vai lá. Muitos defendem fé sem compromisso, experiências místicas sem obediência. A palavra, sem obediência à palavra, nem ligação com a comunidade cristã. A verdadeira espiritualidade rejeita essa independência e reconhece que só por meio de Cristo temos salvação e acesso a Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem a Deus a não ser por o Senhor Jesus Cristo. Ele é a essência. Somente Ele pode ditar, queridos, o que nós devemos seguir, aonde nós devemos nos congregar, a maneira que nós devemos viver. Não é os gurus da atualidade. Nós precisamos ter um cuidado muito grande, querido. Essas pessoas, elas não gostam das instituições. Nós precisamos ter um cuidado muito grande dessas pessoas. Ou elas usam as instituições para o seu bel prazer. A nota diz assim: espiritualidade pós-moderna valoriza experiências sem compromisso bíblico ou comunidade. Vejam só, uma espiritualidade pós-moderna é uma espiritualidade que não tem, ela é pluralista, ela não tem dizer que é somente uma religião, mas todas as religiões levam a Deus. Ela não é absoluta, ela é subjetiva. Então, não é a tua igreja que está correta, não é a tua igreja, não é a Bíblia que ensina o que é a verdadeira espiritualidade, mas outros livros sagrados também ensinam, e ela é relativa. O que a Bíblia diz, o que é espiritualidade. Ele disse: não é só vocês que têm a palavra final sobre espiritualidade. Então essa espiritualidade moderna, ela é pluralista, relativa e também ela não é absoluta, tá bom? Tenha um cuidado muito grande quando você estiver
nessas igrejas, ou na internet, ou no YouTube, ouvindo essas questões. Vamos para o terceiro tópico desse segundo ponto, que diz assim: prática, disciplina que se torna obediência. E aqui é um ponto muito importante. Talvez aqui seja a lição, seja o ponto onde nós devemos dar mais ênfase. Por quê? Nós temos desde o começo entendendo que a denúncia de Deus, Deus não aceita uma espiritualidade vazia de mim. Eu não quero uma espiritualidade pós-moderna. E aí Deus agora vai tratar: eu quero uma espiritualidade pautável, que tenha base. E aí diz assim: Deus fala e age. Por isso, leitura da palavra, oração e jejum devem resultar em obediências e boas obras. Somos salvos pela graça, mediante a fé, mas salvo para praticar o bem. Rituais sem justiça foram denunciados em Jeremias. A verdadeira religião inclui cuidar dos vulneráveis. Esse é outro ponto que nós devemos ter, querido. Não tem como eu dizer para o meu irmão ou para o meu vizinho: vai em paz, que Deus te abençoe, e eu tendo recursos para abençoar, eu estou pecando. Deus não aceita isso. O povo de Israel daquela época, querido, eles massacravam, eles matavam as pessoas, eles rejeitavam as pessoas, eles eram injustos com as pessoas. E Deus: eu não vou aceitar vocês virem ao templo para me adorar, e eu não vou aceitar isso. Isso não é espiritualidade, querido. A nota diz: a prática da espiritualidade, leitura da palavra, oração, jejum e prática da justiça como expressão da fé viva. Vamos fazer isso. Vamos voltar a ler a palavra de Deus. Vamos voltar a orar e nós jejuarmos. Vamos voltar a ficar mais um pouco e buscarmos a presença de Deus, querido. Vamos buscar novamente a presença de Deus para Ele nos dar novamente o primeiro amor, a alegria da salvação. Oh, meus queridos, que Deus nos abençoe. Vamos lá para o terceiro ponto desta lição e último ponto: as causas e consequências de uma vida espiritual vazia. E aqui nós vamos fechar. Por quê que nós devemos ter uma vida autêntica e espiritual? Porque senão, querido, nós temos isso, a triste realidade de uma vida espiritual vazia. Quando a estrutura religiosa substitui a presença de Deus, o culto perde o sentido. Isso pode acontecer até mesmo dentro da igreja, quando cercado de ritos, mas sem comunhão genuína com Deus. Não se acostume com você mesmo, ir para a igreja e ficar do mesmo jeito. Não se acostume apenas em cantar e depois sentar ali, ou sair para o banheiro, ou beber uma água e ir lá para fora, como se for: agora já fiz a minha parte, eu acho que Deus vai me abençoar, já dei meu dízimo, já dei minha oferta, eu já preguei, eu já ensinei. Não se acostume com apenas práticas religiosas. Tenha sim as práticas religiosas como resultado de uma vida espiritual autêntica. Por que não, querido? Nós vamos morrer espiritualmente. Tem pessoas que estão abandonando a igreja porque estão mortos espiritualmente. Não há mais sentido. Eles olham para a igreja e dizem: rapaz, é muito melhor a praia, o shopping, o cinema, é muito melhor estar com os meus amigos, com as minhas amigas, é muito melhor ficar em casa assistindo, eu sinto mais emoção, há mais vida. Vejam só, querido, como uma liturgia, como rituais mortos, dirigido por pessoas mortas, gera morte. A nota diz assim: o templo visto como amuleto sem a presença de Deus. Devemos ter um cuidado muito grande. Vamos seguir em frente? E o segundo tópico diz: as causas e consequências da vida cristã vazia. Corações distantes produzem religiosidade sem vida. O resultado é perda da comunhão com Deus. Orações não são respondidas e consequências trágicas. Cultos sem Deus levam ao afastamento espiritual moral. É o que eu estava falando, querido. Não tem como. Nós, como líderes, auxiliares, diáconos, dirigentes e pastores, nós devemos parar. Nós devemos convocar a liderança, nós devemos buscar as coordenações e nós devemos buscar a presença de Deus. Porque senão a igreja, querida, ela não vai suportar. Os membros vão abandonar. Não há vida, não há esperança, não há vivacidade, não há cântico com amor, querido, não há pregação com fervor. Ó Deus, que Deus tenha misericórdia de nós, queridos. Corações distantes produzem religiosidade sem vida. O resultado é a perda da comunhão com Deus. Corações distantes do Senhor leva à perda da comunhão. Juízo divino e esterilidade espiritual. Essa é a nota, é verdade. Vamos para o terceiro tópico desse terceiro ponto, que diz assim: uma mensagem urgente e atual. A exortação de Jeremias é válida hoje. A fé precisa ser conectada à comunhão e ao culto verdadeiro. A fé precisa ser conectada à comunhão e ao culto verdadeiro. Afaste-se do individualismo.
Isso aqui é uma praga, irmãos. Não quero. Eu vou ficar aqui mesmo. Não, eu não quero me envolver. E busque viver uma adoração coletiva. Ei, não é agradável a Deus só eu sentir a sua presença, queridos. Isso também talvez Deus está fazendo eu sentir a presença para que aqueles que estão ao meu redor possam sentir também a presença de Deus. E busque viver uma adoração coletiva e sincera. Deus deseja restauração e comunhão. Deus deseja restauração e comunhão. Chamada à volta para Deus e a frequência, a comunhão do culto, evitando desigrejamento. Esse é o ponto que nós queremos estar. Tá bom? Vamos lá. E aí nós vamos para a conclusão. Jeremias exorta o povo na porta do templo, alertando que práticas religiosas sem arrependimento e sinceridade não agradam a Deus. Usando Siló como exemplo, mostra que confiar só em rituais e estruturas é perigoso. A lição ensina que Deus valoriza uma fé autêntica e prática, não formalismo. Vida espiritual vazia traz juízo, enquanto uma comunhão verdadeira resulta em bênção e transformação. Que Deus em Cristo nos abençoe. Essa aula é maravilhosa. Professor, aluno, superintendente, que Deus em Cristo nos abençoe. Essa é a nossa oração. Que não vivamos uma vida espiritual hipócrita, da ausência de Deus, mas queremos viver uma vida espiritual com Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Até o próximo vídeo. Amém.